Bem-vindos, amantes do terror. Preparem-se para uma creepypasta arrepiante direto do Reddit. Imagine acordar e encontrar seu marido agindo de forma inexplicável, com escamas misteriosas espalhadas pelo seu kit de barbear. Sônia sempre acreditou que John era seu alma gêmea, mas sinais sinistros transformam o amor em desconfiança. Aperte o play e mergulhe nesse pesadelo de suspense e horror. Vou começar dizendo: eu amo meu marido. De verdade. Ele não era assim no começo. Estamos casados há uns 5 anos. Até agora, felizmente, devo acrescentar. Conheci o John numa festa no primeiro ano da faculdade. Biólogo, igual a mim. Ele parecia dizer todas as coisas certas, conhecia todas as pessoas certas e era bem atraente. Nós conectamos imediatamente. Depois de apenas uma conversa, eu já tinha me apaixonado por ele, completamente. Não demorou muito para começarmos a namorar. Tudo aconteceu tão rápido. Num turbilhão de 1 ano, nós passamos de apresentação para morar juntos, para noivos e depois casados. Olhando para trás, sei que me precipitei, mas não parecia assim na época. Era como se eu o conhecesse para sempre. Nunca tive tanta certeza de nada como da certeza de que o John era meu alma gêmea. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu há 1 mês. Eu acordei de um sono profundo no meio da noite com o barulho de água corrente. Olhando para o lado, percebi que o John não estava na cama, então levantei para procurá-lo. Eu o encontrei na cozinha. Ele estava parado na pia, e enquanto eu me aproximava, pude ver que ele estava apenas olhando fixamente para a água caindo da torneira. Estiquei a mão e coloquei-a suavemente em seu ombro, quebrando inadvertidamente seu transe e fazendo-o recuar como uma cobra. Merda! Oh, amor, me desculpa, eu disse. Ele não respondeu. Ele apenas começou a limpar o rosto e a ofegar, tentando recuperar o fôlego. Será que ele estava sonâmbulo? Ele nunca tinha feito isso antes. John, você está bem? Que diabos você estava fazendo? Eu perguntei, alcançando a torneira para fechá-la. Eu não sei. Ele gaguejou. Acho que estava com sede. O John sempre foi um espertinho, de uma forma brincalhona, claro, mas eu ainda conseguia perceber que ele estava abalado. Parecia que ele não tinha nenhuma lembrança de como tinha chegado lá. No entanto, naquele momento, tentei ignorar e o levei de volta para a cama. Eu tinha que trabalhar cedo na manhã seguinte, e eu sabia que se ficasse acordada por mais tempo, não conseguiria voltar a dormir. Eu me aconcheguei ao lado dele, tentando voltar a dormir, quando percebi que o corpo do John estava um pouco frio. Ele deve estar ficando doente, pensei. Ou talvez minha comida o tenha deixado enjoado e ele simplesmente não queria dizer nada. Fechei os olhos por o que pareceu apenas 1 segundo antes do meu despertador começar a gritar comigo. A manhã seguinte transcorreu normalmente. Tomamos café da manhã juntos, nos vestimos e depois seguimos nossos caminhos separados. Na verdade, as próximas manhãs foram assim. Ele não parecia doente. Não parecia haver nada de errado. Só quase 1 semana depois que o próximo incidente ocorreu, o John tinha chegado tarde do trabalho naquele dia. Enquanto eu preparava o jantar, ele entrou na cozinha parecendo estressado e distraído, como se tivesse um problema na cabeça que ele estava desesperadamente tentando resolver. Não era algo estranho em si mesmo, no entanto. Ele costumava trazer o trabalho para casa, mas desta vez ele parecia perturbado, quase chateado. Ei, você está bem? Eu perguntei a ele. Ele se deixou cair no banquinho do bar e inclinou o corpo para a frente. Apoiando os cotovelos na ilha, ele começou a esfregar as têmporas. Sim, só estou com dor de cabeça, disse ele. Ah, vou pegar um Advil para você. Não, tudo bem. Você termina o que está fazendo, eu pego.
Eu sorri e caminhei do fogão até ele, inclinando-me sobre a ilha para beijar sua testa. Quando meus lábios tocaram sua pele, fiquei chocada com duas coisas. Uma, ele estava gelado ao toque. Era como beijar uma geladeira. E duas, eu imediatamente senti o gosto amargo de sal. Reflexivamente, eu me afastei. Então, ele me olhou, seus olhos levemente vermelhos e emoldurados por olheiras. Você está ficando doente, eu disse. Sônia, eu não estou ficando doente. Estou bem. É só uma dor de cabeça. Eu levantei as mãos em frustração. Eu não posso me dar ao luxo de pegar o que quer que você tenha, John. Você sabe o quanto eu tenho acontecendo no trabalho agora. De repente, ele bateu o punho na ilha com tanta força que fez as chaves e as moedas que estavam ao lado dele tremerem e gritou: Você não acha que eu também tenho muita coisa acontecendo agora? Meu coração afundou e eu estremeci, dando um passo para trás instantaneamente. Ele nunca tinha feito nada parecido antes. Inferno! Ele nunca tinha nem elevado a voz para mim. Eu não sabia como reagir, mas não tive muito tempo para pensar nisso antes dele começar a pedir desculpas profusamente, dizendo que não sabia o que tinha acontecido com ele. Eu aceitei como um incidente isolado, no entanto, apenas um surto causado por uma combinação de estresse e doença, pensei. Afinal, eu tinha ouvido dizer que os homens viram bebês quando ficam doentes. Eu não me aconcheguei a ele na cama naquela noite, no entanto. Não apenas porque estava preocupada com ele sendo contagioso, mas também estava irritada. Eu fiquei de frente para minha mesa de cabeceira e olhei para meu despertador por um tempo, me perguntando se tínhamos estado apenas na lua de mel o tempo todo. E agora o verdadeiro John estava começando a aparecer. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de roscas de canela, minhas favoritas. Olhei para o relógio. 5h41. O John deve ter se sentido tão mal por seu acesso de raiva na noite anterior que tinha se levantado cedo para me surpreender com o café da manhã na cama. Puxei as cobertas para mais perto de mim e sorri, esperando ansiosamente com os olhos fechados. De repente, jogada de volta à consciência pelo meu despertador, percebi que devia ter voltado a dormir. Bati a mão no topo dele, procurando freneticamente com os dedos o botão de desligar. Olhei para os números vermelhos embaçados. 6 horas. Era a hora de levantar e ele ainda não tinha vindo. Talvez as coisas não tenham corrido tão bem quanto o planejado, e ele estava no meio de algum tipo de acidente na cozinha. Joguei as cobertas para fora do meu corpo e fui para o banheiro. Ao passar pelo balcão, olhei para baixo e percebi que seu kit de barbear estava fora do lugar. Ele sempre deixava na pia do banheiro todas as manhãs depois de usá-lo, e eu sempre guardava. Ele deve ter se levantado muito cedo. Peguei o kit e o guardei na gaveta ao sair. Enquanto caminhava pelo corredor, o chamei, mas ele não respondeu. Virei a esquina para descobrir que a cozinha estava vazia. Uma bandeja de roscas de canela estava em cima do fogão, intocada. Disse o nome dele mais algumas vezes, mas nada. Fui até a janela da frente de nossa casa e olhei em direção à nossa entrada. Ele tinha ido embora. Que porra! Voltei para a cozinha para encontrar um bilhete deixado na ilha. Sônia, me desculpe por ontem à noite. Tive que ir trabalhar cedo esta manhã. Então queria que você acordasse com algo quase tão doce quanto eu. Com amor, John. Rolei os olhos e sorri. Ele ainda era o mesmo John. Eu estava apenas pensando demais. Quero dizer, era natural nessa fase do nosso relacionamento que começássemos a ver partes um do outro que não tínhamos visto antes. Enfiei uma rosca de canela na boca e comecei a procurar um Tupperware para guardar o resto. Enquanto mastigava, minhas papilas gustativas começaram a detectar um sabor que não tinha nada a ver com uma rosca de canela, fazendo-me fazer uma careta. Sal. Cuspi o pedaço na pia. Ele usou sal em vez de açúcar por acidente?
Fui até o lixo para jogar fora a rosca que tinha mordido e vi o pote de Pillsbury vazio em cima. Ok. Então ele não as fez ele mesmo. Por que diabos ele adicionou sal a elas? Era uma brincadeira? Era isso que ele quis dizer no bilhete com "tão doce quanto eu"? Voltei para o fogão e provei outra rosca de canela, depois outra e outra, todas elas cheias de sal. Algumas delas até pareciam encharcadas, como se tivessem sido mergulhadas em água salgada. Pelo amor de Deus! Joguei todo o lote no lixo, irritada. Não podíamos nos dar ao luxo de desperdiçar comida assim, especialmente por uma brincadeira idiota. Amassou o bilhete e comecei a me arrumar para o trabalho. Naquela tarde, eu já tinha decidido que iria confrontá-lo sobre aquelas malditas roscas de canela salgadas quando ele chegasse em casa. Eu não achei engraçado. Na verdade, quanto mais eu pensava sobre isso durante o dia, mais isso me irritava. Que diabos o faria fazer algo assim? Às 19 horas, o jantar estava pronto e ele ainda não tinha chegado. Eu estava começando a ficar preocupada. Liguei para o celular dele, mas ele não atendeu. Em vez disso, ele respondeu por mensagem quase instantaneamente. Ei, desculpa, super ocupado agora. Chego em casa em breve. Ele sabia que eu estava brava e estava apenas me evitando? Ele sabia que isso só pioraria as coisas. Fiz um prato para mim e me joguei no sofá, trocando de canais antes de parar em algum documentário de natureza no Discovery Channel. Quando terminei de comer, ele ainda não tinha chegado em casa. Olhei para o meu celular, sem mensagens ou chamadas. Levantei-me, desliguei a TV e joguei meu prato na pia. Deixei o resto da comida no fogão e fui para o banheiro tomar banho, irritada. Ele pode lidar com tudo sozinho quando decidir chegar em casa, pensei. Quando entrei no banheiro, algo me parou. Seu kit de barbear. Estava na pia novamente. Eu tinha 100% de certeza de que o tinha guardado na gaveta naquela manhã. Ele tinha chegado em casa em algum momento do dia e se barbeado novamente. Meu coração caiu aos meus pés. Não era possível. O John não me trairia. Ele simplesmente não faria isso. Mas por que ele precisaria se barbear novamente no meio do dia? E por que ele estava tão atrasado do trabalho? Olhei para o kit de barbear, quase com raiva dele por estar ali. Decidi não guardá-lo desta vez. Eu admito, chorei no chuveiro. Só um pouco. Parece ridículo agora ter chorado por algo assim. Eu não tinha provas de nada, apenas uma sensação de que algo estava errado. Mas não posso me culpar por aquele momento de fraqueza. Eu não sabia o que eu não sabia. Eu não poderia ter sabido. Lavei meu rosto e me recompus, então me abaixei para pegar minha lâmina. Quando o fiz, percebi que parecia haver um acúmulo estranho se formando nas bordas da banheira. Era como um sedimento branco e arenoso. Olhei para o ralo e ele também estava começando a ficar crocante. Nojento. Deve ser acúmulo de cálcio. Terei que comprar um limpador na loja, pensei. Saí do chuveiro e me vesti, olhando furiosamente para o kit de barbear. Eu nem entrei na cozinha para ver se ele tinha chegado em casa ainda. Apenas fui direto para a cama e comecei a navegar no YouTube até encontrar algum vídeo sem sentido para me fazer companhia. Minha intenção era ficar acordada até ouvi-lo entrar, mas o sono me encontrou muito mais rápido do que eu esperava. Só quando senti um movimento ao meu lado percebi que ele finalmente tinha entrado. Olhei pela sala escura, tentando ler os números do relógio, quando comecei a sentir o gotejamento gelado de líquido caindo no meu rosto. Virei-me lentamente para ver meu marido inclinado sobre mim. Seus olhos estavam sem vida e vidrados. Sua boca estava caída e aberta, e ele estava completamente encharcado de água. Gritei e joguei as cobertas para fora, saltando da cama para o outro lado da sala. John, que porra!
Sua boca ainda estava aberta, mas ele não estava dizendo nada. Ele estava apenas... Bem, parecia que ele estava gorgolejando. Horrorizada, liguei a luz e ele instantaneamente cobriu o rosto com as mãos. "John, o que está acontecendo?" gritei. "Por que você está todo molhado?" Ele tirou as mãos do rosto e piscou várias vezes enquanto olhava para o corpo. Depois murmurou: "Merda, deve ter sido que eu não me sequei o suficiente antes de ir para a cama." "Secou? Do quê?" "Do chuveiro." "Do maldito chuveiro?" Ele parecia que tinha acabado de se submergir completamente na água e depois imediatamente ido para a cama. Uma grande mancha molhada nos lençóis o cercava e gotas de água ainda escorriam pelo rosto de seu cabelo encharcado. "O quê? Isso não faz sentido!" eu gritei. Ele se levantou da cama e jogou o edredom no chão atrás dele. "Jesus Cristo, Sônia! Chego tarde do trabalho, exausto, e agora tenho que explicar por que estou molhado?" Minha garganta se apertou e eu o olhei com choque total. Eu realmente questionei se estava sonhando com isso. "John, você está me assustando." Ele ficou parado por um momento, os punhos cerrados e o peito se contraindo com respirações pesadas, antes de dizer: "Vou dormir no sofá hoje à noite. Desculpa te assustar." Ele pegou seu travesseiro pingando e saiu do quarto, batendo a porta atrás dele. Eu tinha passado de brava com ele, para perturbada, para aterrorizada. Ele estava tendo algum tipo de surto psicótico. Essa era a única explicação lógica para tudo isso. A pressão crescente no trabalho estava afetando ele. Ou talvez ele tivesse um tumor no cérebro. Oh, Deus! De qualquer maneira, algo estava seriamente errado. Isso estava muito além de qualquer coisa no reino do normal que eu simplesmente não podia deixar passar. Quero dizer, se eu tivesse $1 para cada vez que meu marido se enfiasse na cama comigo, todo molhado, bem, eu teria $1. O que ainda é muito. Coloquei lençóis novos na cama, depois me aproximei da porta do quarto e pressionei minha orelha nela. Seu ronco ecoou pela casa silenciosa. Voltei para a cama com apenas algumas horas até ser hora de levantar. Não havia como eu conseguir voltar a dormir depois de tudo isso, mas eu não sabia o que mais fazer comigo mesma, além de ficar ali no escuro e pensar enquanto ouvia os sons rítmicos de sua respiração barulhenta vindo do quarto ao lado. Não havia como escapar. O John teria que consultar um médico. Eu só não sabia como ia convencê-lo a fazer isso, considerando o quanto ele era sensível ao assunto de estar doente. E sem mencionar seu comportamento repentino, imprevisível e estranho. Se eu não conseguisse convencê-lo com palavras, não havia como eu forçá-lo fisicamente a ir, especialmente agora. Me virei e me mexi, tentando racionalizar de alguma forma o que estava acontecendo. Minha mente científica não conseguia evitar. Mas minha especialidade não se concentrava no cérebro humano, ou em humanos, na verdade. Era ecologia costeira. Basicamente, meu trabalho consistia em estudar e trabalhar para proteger todo o ecossistema de nossas costas. O campo do meu marido era a biologia marinha. Ele trabalhava como assistente de pesquisa de nível inicial em um laboratório. Nós dois éramos pessoas extremamente lógicas e sãs antes de tudo isso. Não posso enfatizar isso o suficiente. Por volta das 5 horas, ouvi seu ronco parar abruptamente. Meu coração começou a bater forte no meu peito e eu rapidamente me virei, puxando o cobertor para cobrir meu rosto. Lá estava eu, tão com medo do meu próprio maldito marido que estava fingindo estar dormindo apenas para evitar interagir com ele. Ouvi seus passos pesados se aproximando do quarto, depois uma pausa, seguida pelo rangido lento da porta se abrindo. Aterrorizada de mover um músculo, prendi a respiração e todo o meu corpo se travou instintivamente, como quando uma lula avista um tubarão.
Eu não conseguia ver seus olhos em mim, no entanto. Eu os senti. A porta começou a ranger novamente até que eu a ouvi fechar. Só que eu não tinha certeza se ele estava fora do quarto ou não. Eu não podia acreditar onde eu tinha me encontrado. Se alguém alguma vez me dissesse que um dia eu estaria me escondendo debaixo das cobertas do meu marido como uma criança com medo do bicho-papão, eu teria rido, então teria mandado eles se foderem. O vaso sanitário deu descarga do banheiro do outro lado do corredor e eu finalmente soltei a respiração que eu estava segurando desesperadamente. Eu ainda não levantei, no entanto. Na hora seguinte, eu o ouvi tomar banho, se barbear e se arrumar para o trabalho, enquanto eu ficava ali como um caranguejo eremita que havia se retraído em sua concha. Quando finalmente ouvi a porta da frente fechar e seu motor ligar, pulei da cama e corri para o banheiro. Eu tinha que fazer xixi há tanto tempo que achei que ia explodir. Sentei-me no vaso sanitário, esfregando os olhos enquanto eles se ajustavam à luz, quando vi algo brilhante na minha visão periférica. Mas, quando me virei para olhar, não vi nada. Fui até o espelho e comecei a me inspecionar. Eu parecia um lixo absoluto. Nem o melhor corretivo do mundo ia cobrir aquelas olheiras. Liguei a torneira para começar a lavar o rosto e notei o kit de barbear do John fora do lugar. Por hábito, eu o peguei. Quando o fiz, não tinha percebido que ele tinha sido deixado aberto, então o conteúdo caiu no chão. Merda! Abaixei-me para começar a pegar tudo e imediatamente congelei. No chão, espalhadas entre sua lâmina, creme de barbear e loção pós-barba, havia cerca de um punhado de escamas de peixe prateadas e iridescentes. Olhei para o chão, suspensa no movimento, enquanto meu cérebro se esforçava para entender o que meus olhos estavam vendo. Tinha havido um vazamento de gás na casa e eu e o John tínhamos estado alucinando o tempo todo. Isso explicaria muita coisa, na verdade. Lentamente estendi a mão para tocar em uma delas, só para ter certeza de que era real. Não só era real, mas não era como você esperaria que uma escama de peixe descartada se sentisse. Não era fina, nem rígida, nem mesmo quebradiça. Em vez disso, tinha uma textura estranha, macia e emborrachada, e era viscoso como se fosse fresco. Oh, inferno não! Eu gritei, jogando a escama pela sala. Ela voou e grudou na parede quando bateu. A sensação dela persistiu muito depois de ter saído dos meus dedos. Eu me senti enojada, como se quisesse sair da minha pele. Meus pensamentos correram enquanto eu esfregava minhas mãos com Dial várias vezes. O que ele poderia estar guardando isso? Ele deve ter levado para a casa do trabalho e pensado que seu kit de barbear era sua maleta. Mas não. Por que ele teria elas soltas assim? O laboratório nem sequer os deixaria sair da área sem estarem em um saco de amostra, pelo menos. A menos que ele tivesse os tirado escondido. Por que ele faria isso? Minha cabeça estava girando. Era demais. Saí do banheiro, deixando tudo no chão onde tinha caído. Enquanto começava a me vestir para o trabalho, cheguei à conclusão óbvia de que tinha que começar a investigar. Eu não podia simplesmente ficar sentada e esperar que o próximo evento bizarro acontecesse. As coisas estavam escalando e rapidamente. Tanto para meu bem quanto para o do John, eu precisava agir. Eu poderia tentar dar uma olhada no telefone dele, mas quem sabe quando eu teria essa chance? Só havia uma coisa que eu sabia com certeza que poderia fazer naquele dia. Fui até minha bolsa de campo e tirei um par de luvas e um recipiente de amostra de plástico. Então voltei para o banheiro e cuidadosamente coletei algumas das escamas no chão. Peguei as coisas do John, incluindo as escamas restantes, e as enfiei de volta no kit. Joguei minhas luvas no lixo. Depois coloquei o kit de barbear no balcão, desabotoado e exatamente onde estava antes. Eu não queria que ele soubesse o que eu tinha encontrado.
Meu ponto de partida era descobrir exatamente de que tipo de peixe as escamas tinham vindo. Isso poderia indicar por que ele as tinha em primeiro lugar. Serei honesta, mesmo que parecesse que eu estava procurando lógica na tomada de decisão de um louco. Eu senti que tinha que fazer algo. Quando cheguei ao trabalho, fui direto para a estação da Jessica. Olhei em volta para ter certeza de que ninguém mais estava por perto, então disse: "Ei, preciso que você faça um favor estranho para mim, extraoficialmente." Ela sorriu e disse: "Ok, me diga o que é primeiro, então eu direi se vou fazer." Olhei rapidamente para a sala novamente, então alcancei minha bolsa e tirei as escamas, segurando-as em direção a ela. "Preciso que você execute uma análise de PCR de eDNA nestas." Ela olhou para o recipiente na minha mão e levantou uma sobrancelha. "Onde você encontrou elas?" ela perguntou. "Você não acreditaria em mim se eu te dissesse." "Tudo bem, conte tudo." "O que está acontecendo, Sônia?" Eu cerrei os dentes, então me inclinei para mais perto dela e sussurrei: "Eu as encontrei nas coisas do John. Eu acho que ele deve tê-las levado para a casa do trabalho, mas eu não sei por quê." Sério? "Sônia, estou atolada com uma pilha de amostras de água para passar hoje. E você quer que eu passe algumas horas fazendo isso? O que? Você acha que ele está tentando contrabandear algumas escamas de peixe proibidas para vender no mercado negro ou algo assim?" Ela riu. "Jéssica, olha, estou seriamente apavorada, ok?" As palavras saíram mais frenéticas do que eu pretendia, minha voz começando a tremer. Sua expressão facial mudou instantaneamente em resposta ao meu tom. "O que está acontecendo?" ela perguntou. "Honestamente, eu não sei. O John só tem agido muito estranho ultimamente, e então, esta manhã, eu encontrei essas. Estou apenas tentando descobrir se ele está escondendo algo ou se preciso marcar uma consulta com um neurologista para ele." Sua mão disparou para cobrir a boca. "Oh, Deus!" ela sussurrou, olhando para longe e fazendo uma pausa por um momento antes de perguntar: "Estranho como? Como?" "Só não é ele mesmo." Eu não queria nem começar a tentar explicar o que tinha acontecido. Isso me faria parecer tão louca quanto ele. Mas se eu pudesse apenas ajudar o John, se eu pudesse encontrar uma maneira de consertar o que quer que estivesse acontecendo com ele antes que alguém descobrisse, então eu nunca teria que fazer isso. Poderíamos simplesmente voltar ao que era antes e esquecer que tudo isso aconteceu. Algumas horas depois, olhei para cima da minha estação para ver Jessica parada sobre mim, com uma expressão muito séria no rosto. "Precisamos conversar." Engoli em seco. Merda! O que ela tinha descoberto? Seja o que for, não era bom, a julgar por sua expressão preocupada e passo apressado. Acompanhei-a de volta à sua estação, meu coração batendo em sincronia com cada passo que eu dava. "O que você descobriu?" eu perguntei. "Nada", ela respondeu. "Esse é o problema." "O quê?" "Sônia, eu não consigo identificar essas escamas. Elas não são originárias de nenhuma espécie conhecida no banco de dados, viva ou extinta. A comparação mais próxima que posso fazer é possivelmente algo da família Sternoptichidae, mas essas escamas são muito maiores." Ela me entregou um pedaço de papel e eu olhei para ele com descrença. 5 escamas, 5 testes, e cada resultado voltou como uma amostra de origem desconhecida. As implicações disso eram desconcertantes, para dizer o mínimo. E a família de peixes que ela havia mencionado? Quando pesquisei mais tarde na minha mesa, aprendi que consistia principalmente em espécies de peixes achete de águas profundas.
O John nem estudava esses tipos de peixes. Ele lidava exclusivamente com a vida marinha que habitava a zona epipelágica, onde a luz ainda podia penetrar facilmente na superfície do oceano. Os peixes achete eram da zona mesopelágica, também conhecida como a zona crepuscular. Isso estava certo. Eu não estava mais perto de ter qualquer tipo de resposta. Na verdade, ao cavar nisso, eu só tinha trazido mais perguntas para mim mesma. Eu não entendo como isso é possível, eu disse. Ela me olhou com preocupação e abaixou a voz. O John tem alguma conexão com laboratórios experimentais ou possivelmente até mesmo uma empresa de biotecnologia? Ela perguntou. O quê? Não, claro que não. Bem, seja o que for em que ele está trabalhando, não é convencional. Posso te dizer isso. Respirei fundo. Talvez o John não estivesse ficando louco, afinal. Talvez ele tivesse se envolvido em algo desagradável, ou até mesmo ilegal, e estivesse tentando encobrir. Talvez toda aquela loucura fosse apenas para me despistar, ou me distrair. Por favor, não conte a ninguém sobre isso, ok? Eu implorei a ela. Merda, você não precisa me pedir 2 vezes, sem ofensas, Sônia. Mas eu prefiro não estar envolvida de qualquer maneira. Isso está invadindo o território marginal. Essa palavra me assustou. Marginal. O John era obcecado pelo trabalho dele. Assim que ele encontrava um fio, ele puxava sem parar até chegar ao carretel. Se ele tivesse se fixado em algo não convencional, bem, não havia como saber até onde ele iria. Passei o resto do dia agonizando sobre o que deveria fazer a seguir. Eu não conseguia me concentrar no meu trabalho. Toda vez que eu via meu chefe, eu me apressava e fingia que estava no meio de algo, quando, na realidade, eu não consegui fazer nada naquele dia. Isso incluía descobrir meu próximo passo. Depois do trabalho, fiquei no meu carro no estacionamento até cerca das 18 horas, paralisada pela inação. Nada em que eu pensasse parecia ser a escolha certa. Se eu o confrontasse sobre isso, Deus sabe como ele reagiria. Por outro lado, se eu simplesmente não dissesse nada, ele pensaria que estava se safando do que quer que estivesse fazendo e continuaria. De repente, senti uma vibração vindo do meu bolso de trás. Era uma mensagem do John. Trabalhando até tarde, dizia. Merda, o tempo acabou. Acalmei minhas mãos e respondi por mensagem. A caminho agora. Dirigi para casa completamente no automático. Você sabe aquelas viagens em que você chega ao seu destino sem se lembrar de ter dirigido ativamente para chegar lá? Minha mente estava completamente em outro lugar. Essa era minha última chance de criar qualquer plano de ação. Mas, em vez disso, meus pensamentos giravam em um ciclo sem fim, cada um sangrando no próximo. Respirei fundo e saí do carro. Na porta da frente, enquanto girava a maçaneta, tomei a decisão de última hora de simplesmente improvisar. Eu não sabia em que estava entrando. Então, como eu poderia começar a tentar me preparar para isso de qualquer maneira? Como regra, eu preferia ser proativa a reativa. Mas neste caso, eu não tinha muita escolha. Descartei qualquer esperança de estratégia e me resignei a responder de acordo com qualquer estímulo que me acontecesse. Ao entrar, fui imediatamente atingida pelo rico aroma de tomates e alho. Algo italiano. Ele sabia que era meu favorito. Fechei lentamente a porta atrás de mim. Assim que o fiz, ele alegremente chamou da cozinha. Ei, Sônia, você consegue sentir o cheiro do que o John está cozinhando? Deus, aquela piada idiota. As poucas vezes que ele realmente cozinhava, ele sempre tirava essa. Nunca me fez rir, mas ele nunca desistia de tentar. Sim, John. Eu consigo sentir o cheiro, respondi o mimando. Pelo menos ele estava de bom humor, pensei. Melhor não balançar o barco. Meu coração ainda estava batendo forte, mas até agora as coisas pareciam normais.
Coloquei minha bolsa no armário de casacos e fechei a porta. Depois, segui pelo corredor e entrei na cozinha. Ele tinha feito uma grande bagunça, mas ele parecia tão orgulhoso de si mesmo, sorrindo e usando seu babão idiota de beijo-chefe. Espaguete? Perguntei, sentando-me na ilha. Não, eu fiz melhor. Lasanha! Ele exclamou. Impossível! Nossa, isso deve ter te levado uma eternidade. Não foi tão ruim. Só precisei assistir alguns vídeos no YouTube. Deve estar pronto para sair do forno a qualquer minuto agora. Eu só olhei para ele e sorri. Era tão bom ter o John de volta. Ele parecia tão feliz e despreocupado, contando piadas e tentando limpar os respingos de molho vermelho das paredes antes que secassem. Por um momento, deixei todo o meu medo e preocupação desaparecerem e se instalarem nos cantos mais distantes da minha mente. Eu só queria que as coisas voltassem ao normal tão desesperadamente. Eu sei que tenho agido um pouco estranho ultimamente, disse ele, jogando todos aqueles sentimentos de volta à frente em um instante. Engoli em seco. E eu sinto muito por isso, continuou ele. Devo confrontá-lo agora? Essa era a minha chance de começar a fazer perguntas? Eu não queria estragar o clima, mas essa parecia ser minha única chance. Abri a boca e então o timer da cozinha tocou. Oh, está pronto. Vamos ver como eu me saí. Por que você não vai procurar algo para nós assistir? Vou fazer um prato para você e levá-lo lá. Ok, respondi. Fui para a sala e liguei a TV, navegando até parar na velha confiável. Uma reprise de Deadliest Catch estava passando. Ele entrou e me entregou meu prato de lasanha-sopa. Ele não tinha deixado descansar antes de cortar, então o conteúdo tinha escorrido por todo o prato. Mas ainda tinha um gosto ótimo. Ele se sentou ao meu lado no sofá com seu próprio prato, então olhou para mim e perguntou ansiosamente: Então, como está? Muito bom, murmurei com a boca cheia de macarrão e molho. Um grande sorriso dentuço se estendeu por seu rosto e ele disse: Eu sei que você encontrou minhas escamas, Sônia.